Animador. E aí, Santista falando para mais um pós-jogo. Dessa vez uma baita goleada do Santos, 6-0 para cima do Velo Clube. Eu não pude assistir o jogo ao vivo, eu tive compromissos. E já que sou o assinante da Max, da HBO Max, eu pude assistir depois, através da reprise, para fazer um vídeo honesto, né? Eu acredito que não é possível você fazer uma análise de um jogo sem você assistir. Por isso que está saindo um pouquinho mais tarde. Normalmente o pós-jogo é logo depois do jogo, mas vou trazer aqui para vocês a minha análise e para a gente discutir. Se você quiser comentar alguma coisa, concordar, discordar, é só comentar. Aliás, já gostaria de pedir para você curtir esse vídeo e se inscrever no canal, que para mim é muito importante. Cheguei nos primeiros 50 inscritos e estou bastante feliz. Até bati no microfone. O Santos começou, na minha concepção, quando eu vi a escalação, né? Acreditava que era naquele 4-2-4, com o Tassiano e o Gabigol como 9, né? Primeiro e segundo atacante, como se fossem dois centroavantes, né? O Gabigol e o Tassiano revezando ali. Barreal na ponta direita e Moisés na ponta esquerda. Mas eu sempre fico com muita dúvida se vai funcionar, porque eu acho que quando o meio-campo ele não está preenchido, você consegue controlar o jogo. Mas o Barreal ele faz um trabalho muito importante defensivo. Com a bola no pé, o Barreal não é um jogador que me agrada muito, mas defensivamente ele ajuda bastante e ele tem preenchido também o meio-campo. Mas temos que lembrar que aos 2 minutos de jogo o Brazão fez uma baita de uma defesa, aliás, defesaça do Brazão, baita goleiro é o Brazão, né? E que foi uma defesa muito importante, vale como gol, porque os jogadores já entraram pressionados por conta do protesto da torcida jovem antes do jogo, que inclusive eu quero falar sobre isso depois. E o Brazão fez uma boa defesa, o Velo Clube chegou novamente e, felizmente, é um time bastante limitado. Aquele gol podia complicar o time do Santos. Mas depois, numa jogada do Tassiano que roubou uma bola, ele conseguiu um escanteio, o Barreal, também importante na bola parada. E com uma assistência do Tassiano de cabeça. Aliás, novamente, o Tassiano tem uma impulsão fantástica, um bom cabeceador. Deixou o Gabigol só para complementar para a rede. Santos 1-0. E o Santos com um bom volume de jogo. Lembrando que o time do Velo Clube é um time limitado, mas o Santos conseguiu envolver o time adversário e é importante falar isso. Contra o Noroeste, com 1 a mais, o Santos não estava conseguindo. Então, sim, é uma evolução. É claro, com jogadores como o Gabigol, como o Moisés, como o Bom Tempo, que dá a dinâmica que eu sempre peço, com a volta do William Arão. Olha a importância do William Arão para esse time do Santos. Ou seja, a gente consegue ver um time titular com uma qualidade boa. O Santos precisa ainda de algumas posições, mas eu vou falar sobre isso depois. No segundo gol, uma belíssima fatiada do Gabigol, uma cabeçada certeira do Moisés. Aliás, boa contratação do Santos, aparentemente tem sido uma boa contratação, entrou muito bem contra o Atlético Paranaense. Agora, eu acredito que vai brigar ali na posição com o Rony. Confesso que me agrada mais o Moisés. E depois o Gabriel Bom Tempo também, uma bela assistência para o Tassiano, novamente uma cabeçada. Então o Santos com muita tranquilidade chegou aos 3 gols. No segundo tempo, sai Barreal e Tassiano, entra Neymar e o Miguelito. Já no primeiro lance do segundo tempo, o Gabigol deixou o Neymar na cara do gol, o zagueiro conseguiu tirar. E o jogo facilitou depois ainda da expulsão do jogador do Velo Clube. Depois entrou o Gabriel Menino, que fez um belo de um gol. Mas o Santos defensivamente ele não foi cobrado. E isso é um ponto de atenção. Parece que opções ofensivas o Vojvoda tem. O Vojvoda encontrou uma forma de jogar, mas eu acredito que essa forma de jogar é contra times mais fracos. Ainda no primeiro tempo, o Velo Clube teve alguns contra-ataques, por mais que não fossem muito perigosos, porque o time é questionável, tecnicamente é sofrível, mas contra times mais fortes o Santos pode se complicar. Por isso que eu acho que ainda assim era interessante o Santos jogar com 3 jogadores no meio campo pelo menos, para preencher esse meio, para conseguir dar sustentação ao ataque e também ajudar na defesa. Gabriel Menino fez um gol, o Santos teve diversas oportunidades, o Velo Clube se entregou no jogo. O quinto gol do Santos, Neymar insistente, rouba a bola, Gabigol faz um belo gol também.
Bela finalização de fora da área. Para complementar, depois o Roleiser entra, no primeiro toque da bola ele faz o gol. E aí é importante pontuar, no meu último vídeo, se você não assistiu, assista, que é falando do Roleiser. Eu acho que é um gol que dá confiança para ele. E eu espero que ele consiga se encontrar, porque ele tem sido muito criticado e justamente porque, de fato, não tem jogado bem. Então o Santos conseguiu os 6 gols, conseguiu a classificação, conseguiu uma bela de uma vitória, mas eu acredito que a gente também, claro, a gente fica empolgado, mas eu acho que a gente não pode achar que está no céu, mas também não tão no inferno. O Santos mostrou bom futebol, mostrou que consegue envolver o adversário, adversários, né, fracos ali, mas eu acredito que o Vojvoda aprendeu como jogar contra times muito mais fracos. Talvez contra times com mais qualidade, talvez seja interessante preencher esse meio campo. E gostaria de falar sobre esses protestos da torcida jovem, em relação ao Matos, que contrata mal, e é verdade. E eu acredito que, por exemplo, o Zé Ivaldo, dessa vez ele não entregou, mas eu acredito que ele não teve oportunidade para entregar. Ou seja, o time do Velo Clube é um time muito fraco, muito ruim. Então, defensivamente, o Santos não foi cobrado. Foi muito simples para o Santos a partida. Foi uma partida que foi construída com... Claro que o primeiro gol, muito cedo, dá confiança para os jogadores, é importante, mas defensivamente o Santos não foi cobrado. Então, eu acredito que ainda assim, por mais que tenha o 6-0, não está tudo bem. É necessário contratar tanto zagueiros como volantes, laterais também. Principalmente porque o Mike não foi bem no primeiro tempo. No segundo tempo ele até melhorou, na minha humilde opinião. Mas ainda assim é um jogador que está jogando abaixo da média. Então, vamos um jogador a jogador. Brazão muito importante no primeiro lance. Se não fosse ele, talvez o jogo tivesse descambado para uma situação pior. Mike não foi bem no primeiro tempo, mas também não comprometeu, porque eu acho muito difícil comprometer contra o Velo Clube. O resultado não foi enganoso, 6-0 era para ter se bobear até mais. Mas a gente não pode se iludir que acreditar que, olha, tá vendo, o time joga bem, acho que dá para contar com o Mike. Eu acho que ainda não dá. Lira, do outro lado, mesma análise que eu faço, que eu fiz, na verdade, nos últimos jogos. Ele oscilou bastante, mas é normal, é um menino, e ele oscilando é melhor que o Escobar. Luan Pérez foi muito bem. Zé Ivaldo também, não comprometeu, a zaga não teve problemas. William Arão, muito bem, um volante que desarmou, consegue dar passes velozes, dá uma dinâmica diferente para o time, por mais que seja um camisa 5, né? Ele joga muito mais que o Schmidt, ele é titular absoluto desse time, talvez seja o jogador mais titular desse time. O Willian Arão não pode sair do time. Gabriel Bom Tempo, ganhando confiança, ganhando minutagem, muito importante, dá uma dinâmica diferente para o time, faz com que o time tenha mais velocidade na transição, dá uma belíssima assistência para o Tassiano, então é um jogador que também precisa ser titular. Barreal, com a bola não é tão interessante, mas sem a bola faz uma recomposição boa, faz movimentos importantes na defesa, ajuda ali o lado direito, ajudou o Mike na marcação. Fora também que é um jogador que tem qualidade na bola parada. Moisés, muito bem, ainda precisando um pouco de entrosamento, mas você vê que tem repertório, tem recurso, fez um golaço de cabeça. Tassiano, muito bem também, para você ver como o Santos tem jogadores que podem agregar no elenco mesmo. Eu não acredito que com todos os jogadores disponíveis o Tassiano seja titular, mas você vê que ele entrar no segundo tempo, ele vai ser um jogador que vai agregar bastante. Belo gol, deu assistência pro Gabigol também no primeiro gol. Então, o Tassiano tem recurso e acredito que o Vojvoda encontrou a posição dele. Ali no meio, atacante, mas jogando pelo meio. Então, mais uma boa partida do Tassiano. Gabigol tem qualidade, né, gente? O cara realmente é um matador, fora aquela fatiada linda que ele deu pro Moisés. Então, Gabigol muito bem também. Miguelito entrou bem, dinâmica. Eu acho que ele com a bola é mais talentoso que o Barreal. Talvez o Barreal seja um jogador que recomponha melhor, mas o Miguelito, outro jogador que também, na minha concepção, não vai ser titular, mas agrega. Para você ver, tem jogadores interessantes no elenco do Santos. As contratações são pontuais, para a zaga, para a lateral e para os volantes. O ataque eu acredito que esteja bem servido com a vinda do Rony e do Moisés.
E agora falando do Rony, o Rony deu uma assistência, ele jogou pouco, ele deu assistência ali pro gol do Roleiser. Roleiser também jogou pouco, mas fez o gol, que para mim é um gol importante, que dá confiança. E vamos falar do Neymar. Eu acho que o Neymar ele voltou muito melhor do que eu esperava. Ele está melhor fisicamente, eu achava que por ser o primeiro jogo ia ser um pouco mais complicado, mas não, jogou bem, deu passes, finalizou, deu uma de Lautaro ali num gol, mas acontece com os melhores. Então, fiquei bastante empolgado com a volta do Neymar e com o que ele apresentou. E o Vojvoda foi muito bem também. Mas, para complementar, para finalizar esse vídeo, o torcedor precisava de uma vitória dessa, dar confiança para o time, dar confiança para o torcedor, de ver que temos peças. Mas eu acho que mais importante que o jogo, ou tão importante quanto a goleada, foi o protesto da torcida jovem do Santos. A diretoria não pode acreditar que está tudo bem por conta dessa vitória. Precisa contratar. Não é porque venceu o Velo Clube que está tudo bem. Mas que a gente consegue ver que o Vojvoda é um treinador que eu acho que ele pode melhorar esse time desde que ele tenha peças. Será que contra um Palmeiras o Zé Ivaldo é uma opção viável? Claro, é contra o Novo Horizontino, mas até mesmo contra o Novo Horizontino. Será que o Zé Ivaldo é um jogador que a gente pode confiar? Será que o Mike em momentos importantes? Então eu acho que a diretoria precisa pensar nisso. Reforçar esse elenco. Eu acho que o problema não é o treinador está indo bem. Acho que opções no ataque nós temos. Então, boa vitória do Santos, que isso não seja usado para mascarar os problemas que o time tem. Esse é o pós-jogo. Novamente explico que eu não assisti o jogo ao vivo, assisti depois, então por isso que está saindo um pouco tarde, mas eu acredito que não é essa forma que eu gostaria de trabalhar. Eu quero assistir os jogos no momento que aconteça e depois já trazer o pós-jogo, tá? Depois eu vou fazer um vídeo sobre o Neymar, gostaria de falar sobre ele, gostaria também de falar sobre um vídeo, talvez um short, do protesto da torcida jovem. E é isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva no canal. Muito obrigado quem comenta, muito obrigado quem se inscreveu. Fico muito feliz, eu estou respondendo todos os comentários, até porque são poucos, né? Eu tenho poucos inscritos, poucos comentários, mas eu estou respondendo com bastante atenção e carinho, porque eu realmente tenho gostado bastante de gravar para o canal e fazer essas análises. E quando tem comentário, pode ser positivo, pode ser negativo, não importa. Se tiver crítica, se for construtiva, não tem problema. Mas eu gostaria muito de agradecer. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curta. Me siga também no Twitter. Lá eu só falo sobre o Santos Futebol Clube. E é isso. Tchau!